A KTM já tem uma plaquinha para colocar na porta na temporada 2025 da MotoGP, sob nova direção. Eles aproveitaram a passagem pela Indonésia para encerrar algumas semanas de especulação e confirmar que o Francesco Guidotti vai deixar o comando da equipe para ser substituído pelo Aki Ajo. O Francesco Guidotti é aquele cara que veio da Pramac em 2022 para assumir o comando da equipe. E não dá para dizer que ele é responsável pelo momento atual. Não acho que ele seja o único culpado. Também não acho que ele tenha tomado todas as decisões sozinho. A KTM hoje vive um jejum que vem desde 2022, do GP da Tailândia de 2022, quando o Miguel Oliveira conquistou a 7ª das 7 vitórias da marca na categoria. Só que Miguel Oliveira foi aquele cara que eles perderam, né? E eles perderam porque eles fizeram uma escolha. Eles optaram por contratar o Jack Miller para formar par com o Brad Binder na equipe principal. E tudo bem, não é como se eles não tenham tentado, né? Não é como se eles não tivessem tentado manter o Oliveira. Eles ofereceram para ele correr pela GasGas, capitanear o projeto da GasGas. Só que, peraí, né? Era um rebaixamento. Porque não interessa que, não, mas é a mesma RC16, é só uma mudança cosmética, é uma equipe que a gente não considera satélite, é uma equipe que é júnior. Não interessa como você vai vestir essa situação. O fato é que o construtor na MotoGP é a KTM, não é a GasGas. Os pontos da GasGas contam para o construtor KTM. Então era um rebaixamento. E não fazia sentido, porque das 7 vitórias da KTM, ele conquistou 5. Então por que ele perdeu o lugar e o Brad Binder ia ficar? Não, mas eles queriam uma dupla ibérica na GasGas porque é uma marca ibérica. Não faz sentido também. Pelo marketing, posso até entender. Mas não faz sentido você desprestigiar o cara que é quem comanda, né? Que quem consegue os resultados para tua equipe. O Miguel Oliveira merecia ter tido um tratamento melhor e não teve. Esse erro foi do Guidotti? Não acho que ele tenha cometido esse erro sozinho. Acho que foi uma questão a cúpula toda da KTM tomou essa decisão. Então, não dava para, né, querer milagres. Eles perderam o cara porque eles tinham mesmo que perder. Mas também não deu certo para Oliveira com essa situação, né, de ir para a Aprilia, para correr para a RNF, depois que virou Trackhouse. Tudo bem, ele não se entendeu com a moto, é verdade. Mas na KTM, ele tinha feito o suficiente para garantir o lugar dele, ele tinha feito bastante para conquistar o espaço dele. Também é compreensível que a KTM tenha um certo apego com o Brad Binder? Porque o Binder ele preenche todas as lacunas daquilo que é o sonho da KTM. A KTM tem por objetivo ser campeã da MotoGP com um piloto que ela criou da base. E o Binder é isso. O Binder veio da Hooks Cup, o Binder passou pela Moto3, passou pela Moto2, sempre ligado à KTM, até chegar à classe rainha. Então, muito desse apego que ela tem por ele, vem justamente disso, dele ser o piloto que representa o grande sonho da KTM. Mas as coisas não estão dando certo. O primeiro rumor que a gente ouviu era de que o Guidotti sairia para Dani Pedrosa assumir a função. Acho que o Dani Pedrosa é capaz de ser chefe de equipe? Acho. Dani Pedrosa tem experiência de MotoGP, Dani Pedrosa é um cara bom de conversa, Dani Pedrosa pode saber tomar as decisões. Mas não faz sentido você tirar o cara que é responsável pelo teu desenvolvimento para colocar ele numa outra função. Porque ele não seria chefe de equipe e piloto de testes ao mesmo tempo, né? Ele ia se afastar provavelmente da função de piloto de testes. E aí você está perdendo um ativo super valioso. E ele tanto é valioso que a gente vê que toda vez que a KTM coloca ele na pista como convidado, o resultado aparece, né? Ele conquistou, por exemplo, uma medalha de corrida sprint, que era uma coisa que ele não tinha na carreira dele. Tudo bem, não existia quando ele estava correndo, mas ele conquistou essa medalha num grid de gente muito mais jovem do que ele, num grid de gente que está efetivamente na ativa e não aposentada correndo como piloto de testes. Então não seria a coisa mais inteligente do universo você simplesmente perder o Pedrosa. Agora, promover a subida do Aki Ajo, isso eu gosto. Gosto muito. Porque eu não consigo imaginar alguém que mereça mais esse lugar do que o Aki Ajo. Ele tem uma trajetória importante nas categorias de base. Ele é um cara que eu costumo brincar que ele é o Midas, porque aquilo que ele toca vira ouro. Ele teve sucesso com muita gente. Ele foi campeão da Moto3 3 vezes, inclusive com o Binder e com o Pedro Acosta. E ele tem títulos seguidos na Moto2 com o Remy Gardner, Augusto Fernandes e o próprio Acosta. Então, sim, ele vai chefiar na MotoGP uma equipe com 2 pilotos com os quais ele foi campeão, Binder e Acosta.
tem muito potencial para dar certo. E tem muito potencial para dar certo porque, além dele saber, né, gerir uma equipe de sucesso, ele também conseguiu polir os pilotos, moldar os pilotos. O caso Acosta é um exemplo. O Acosta foi campeão da Moto3 no primeiro ano. E aí, quando ele subiu para a Moto2, ele subiu cheio de expectativa. Todo mundo achava que o Acosta ia dominar o campeonato e podia ser campeão. Inclusive ele, o que foi um problema. Porque ele chegou tão confiante que ele fez um monte de lambança na primeira metade da temporada. Aí o Aki teve que ir lá, senta com ele e fala, querido, não vai funcionar assim, não vai dar certo, né? A Moto2 não é tão fácil, não é o que você esperava, então vamos devagar, vamos com calma, beleza? A Costa assimilou a mensagem, mudou, né, ainda com aquela temporada em curso, e aí no ano seguinte ele foi campeão de uma maneira muito mais tranquila. E nesse ano ele já falou várias vezes o quanto esse aprendizado dele na Moto2 serviu para a experiência dele na MotoGP. Porque até aqui ele vem sendo o grande destaque do campeonato em termos de KTM. Ele é o único novato, então esse é um título que ele vai ganhar fácil, mas ele tá ali pau a pau no campeonato com o Brad Binder. Hoje ele tá à frente do Binder, porque o segundo lugar dele em Mandalika garantiu essa posição. Ele tem a quinta posição com 8 pontos a mais do que o Binder, que é o sexto. Então ele é um cara que foi moldado pelo Aki Ajo e que tá dando esse resultado. É um sinal positivo para a KTM. É um sinal de que vai ter alguém ali que consegue trabalhar com os pilotos de uma forma a extrair o que eles têm de melhor. Significa que hoje os pilotos não estão dando o melhor deles? Não acho que esse seja o caso. Eu acho que a moto da KTM ainda tem algumas deficiências importantes. O Binder disse no fim de semana, por exemplo, que a RC16 precisa de uma qualidade que a destaque, porque hoje ela não tem isso. É a mesma coisa que eu falei outro dia sobre a Yamaha. A Yamaha era uma moto conhecida por ser uma moto ágil, pelo desempenho dela em curva. Só que a partir do momento em que eles foram tentar resolver o problema da velocidade, eles estragaram a qualidade maior da moto. Então ela é uma moto, só que ela não tem nada que a destaque. A mesma coisa é a KTM. A KTM não é uma moto ruim, mas ela não tem nenhuma qualidade que faça dela superior às outras, em nenhum aspecto. Então, na hora do combate, você fica um pouco enfraquecido, né? Você não tem efetivamente aonde se destacar. O destaque tem vindo dos pilotos. O Binder, por exemplo, é um cara que cresce nas corridas, mas ele também não tem conseguido fazer isso. O Acosta, de Misano para cá, ele veio um pouco mais forte, né? Ele foi forte na primeira parte do campeonato, depois deu uma apagadinha e aí começou a acender de novo. Ele não era aquele cara, em Misano, por exemplo, não conseguiu completar as corridas. Botou a cabeça no lugar, entendeu que precisava terminar. Ele podia ter ido com tudo, que nem um maluco, tentar buscar o Martin no fim de semana na Indonésia? Podia, mas ele admitiu depois que ele entendeu que a prioridade ali era terminar a corrida, que fosse em segundo, mas terminando a corrida. E ele fez o que era necessário. Então o Aki vai vir para a classe rainha com uma equipe de gente que ele conhece, com uma marca com a qual ele tem uma relação muito bem sucedida já há muito tempo. O Pete Bader, que é o chefe ali do programa de duas rodas da KTM, ele declarou que o Aki confiou neles quando eles ainda estavam se estruturando para chegar no paddock. Então, que tem uma relação muito próxima de confiança. E acho que isso pode ser saudável. O Aki tem a experiência vitoriosa, tem a confiança da equipe e tem pilotos com os quais ele já trabalhou e já teve sucesso. Então, nessa trinca, acho que pode dar muito certo. Agora, a KTM não pode simplesmente esperar que, troquei meu chefe de equipe, trouxe o Pedro Acosta para a equipe titular, então agora eu vou ganhar. Não é assim, porque ela ainda tem aquela ingrata missão de tentar bater a Ducati, que não tá fácil para ninguém, não só para ela. Então, isso vai ser o fator de dificuldade, você conseguir crescer e desenvolver a sua moto a ponto de você poder bater a força dominante do momento. Não é uma tarefa simples, mas, como eu falei outro dia também, a KTM tem um histórico vencedor em tudo que ela participou. Então a gente pode imaginar que um dia ela consiga sair do outro lado na MotoGP também. Dessa subida do Aki Ajo, o que eu acho mais legal é que ele merece essa oportunidade. Ele tem uma equipe muito bem sucedida, que eu espero que não mude, eu espero que consigam preservar essa característica da Ajo. Muita gente está dizendo que quem vai assumir a função do Aki é o Niklas, que é o filho dele, que foi piloto também, e que hoje já trabalha dentro da equipe, né? Ele trabalha ali na parte técnica com os mecânicos e tudo mais. Então, se essa transição for efetivamente feita para a mão do Niklas, espero que ele tenha um pouquinho do talento do pai para comandar equipes, para que a equipe continue funcionando com os bons resultados que vem até aqui.
mas que o Aki consiga levar esse toque de Midas dele também para a MotoGP, porque só tem o campeonato a ganhar, né? Se a gente tiver alguém para efetivamente encarar a Ducati de uma maneira diferente, de uma maneira mais bem sucedida, aí todo mundo vai ficar mais satisfeito, né? Quem tá assistindo, pelo menos a Ducati provavelmente não, mas a gente que tá assistindo vai achar bem mais legal. Agora, me conta aí, o que você espera de Aki Ayo no comando da KTM? Me fala e a gente se vê depois. Valeu!